Se você aí tá com dificuldade de migrar para clientes melhores e cobrar valores mais altos em seus projetos de criação de sites, pode ficar tranquilo que você tá no lugar certo. Nesse vídeo aqui, a ideia é que a gente bata um papinho sobre várias estratégias bem legais para te ajudar a finalmente destravar aquele medinho, aquele frio da barriga de mandar orçamentos com valores mais altos, valorizar o seu trabalho e, é claro, conquistar clientes de mais alto nível através disso. Só que, antes da gente começar, eu tenho só um convite aqui rapidão para te fazer, principalmente para você que quer dar um salto na sua carreira. As inscrições para o curso Sites Lucrativos estão abertas, porém, é por tempo ilimitado. Apenas até essa sexta-feira, 14 de junho, às 23h59. Então aproveita a oportunidade de já entrar nessa nova turma enquanto ainda dá tempo e aprender tudo o que você precisa para faturar mais de R$10 mil por mês com criação de sites. Fique de olho e garanta sua vaga, beleza? O link tá aqui na descrição. Massa, recado dado, agora bora lá pro vídeo. Ah, gente, olha, primeiro de tudo, eu sei que é difícil a gente sair da nossa zona de conforto. Por exemplo, quem teria coragem mesmo, de mandar um orçamento, por exemplo, de R$10 mil aí ou mais em um projeto? Se você tiver, manda aí nos comentários pra eu saber. Inclusive, não pode ser da boca pra fora não, tá? Eu tô falando de quem realmente meteria as caras aí pra cobrar um valor como esse. Pegar, colocar lá 10 conto no orçamento e mandar no e-mail do cliente. Por que eu digo isso? Porque tem uma galera que fica naquela, assim, reclamando, tipo, mas eu não consigo vender projetos por tanto, não consigo fazer um orçamento de tal valor, não consigo bater minha meta de faturamento. Mas, quando a gente vai ver mesmo na prática, a pessoa nem sequer se prestou a tentar cobrar o valor que ela tanto quer ganhar quando envia ali os orçamentos para os clientes. Fala ali que, mas eu tenho coragem de mandar esse orçamento aqui de R$10 mil, de R$15 mil e não sei o quê. Só que hora H mesmo, quando é para mandar o orçamento ali para o cliente, acaba se deixando vencer por aquele friozinho ali na barriga de, meu Deus, mas se eu colocar esse valor aqui maior no orçamento, provavelmente a pessoa não vai querer fechar. Então talvez seja melhor não. Inclusive, sobre essa história, teve um aluno mesmo, o Edu, que chegou a conversar ali com a equipe, falando que não conseguia fechar sites de R$4 mil e não sei o quê. Porém, na prática mesmo, quando o Bruno foi perguntar pra ele se por acaso ele já tinha sequer enviado um orçamento nesse valor, ele falou que não. Que o máximo que ele tinha tentado era cobrar ali na faixa de uns 2 e pouco. Ou seja, né? Ele queria fechar um projeto de valor mais alto, mas nunca sequer tinha tentado cobrar esse valor, justamente pelo medo ali das pessoas acabarem não fechando por conta disso. Pois aí o Bruno pegou e lançou um desafio pro Edu. Falou, Edu, faz o seguinte, assim que você se sentir ali um pouquinho mais confortável, tenta cobrar um valor maior. Só manda um orçamento de valor mais alto. E aí, depois de ouvir isso, o Edu internalizou ali um pouquinho aquele desafio, tentou sair da zona de conforto dele, tentou enfrentar esse medo, essa resistência de mandar um orçamento de valor mais alto e enviou um orçamento com um valor de R$3.400. E dizendo ele ainda enviou sem nem criar muita expectativa, já achando que a cliente nem ia querer fechar por conta disso. Ainda não era os 4 mil que ele queria, mas pelo menos já estava mais perto. E adivinha o que aconteceu? A cliente fechou esse valor sem nem tentar chorar preço nem nada. E aí, depois disso, girou ali a chavinha na cabeça do Edu, né, de pensar, putz, por que é que eu não tentei fazer isso antes? Quanto mais será que eu já não poderia ter cobrado nos outros projetos que eu já fechei antes desse? Ou então, pior ainda, quantos clientes até talvez deixaram de contratar ele justamente porque ele tinha colocado um valor mais abaixo no orçamento e por conta disso essas pessoas acabaram desconfiando da qualidade do serviço. Isso é mais comum do que parece, viu? E sim, gente, quando a gente para pra pensar mesmo, grande parte das vezes a gente mesmo se coloca essa trava na cabeça de achar que se eu cobrar mais, não vai ter gente que vai querer fechar o projeto comigo, mas no fim mesmo, quando a gente para pra pensar, é puramente isso. Uma trava da nossa própria cabeça. E sim, eu sei que esse negócio não é uma trava que simplesmente sai de uma hora para outra, simplesmente porque a gente quer e pronto. Não é um botãozinho ali que a gente desliga e liga na hora que quer. E é por isso mesmo que, para sair dessa zona de conforto e cobrar valores maiores nos seus projetos, é preciso enxergar que todo esse processo, na verdade, é um ciclo. Como assim um ciclo, Bia? A gente fecha ali um primeiro projeto com algum cliente, desenvolve o site para ele, realiza a entrega e depois faz o quê? A gente refaz todo esse processo novamente com um novo cliente. Ou seja, repete todo esse ciclo novamente. E por que eu digo isso? Porque quando a gente consegue enxergar todo esse processo como um ciclo, né?
onde a gente pode ir melhorando com o tempo, ao decorrer, né, de todas as repetições desse ciclo que a gente faz. Dessa forma, todo esse processo de melhoria fica muito mais leve e mais fácil. Inclusive, isso serve para qualquer área da nossa vida. Bora supor, por exemplo, que você vai lá na academia, você não vai chegar lá, por exemplo, pegando 100 quilos no supino, né? Se é que pega tudo isso no supino, eu não tenho nem ideia, desculpa qualquer coisa se eu tô falando besteira. Mas, a princípio, a ideia é que, primeiro, você vai fazer o quê? Você vai começar pegando uma carga mais leve, e aí depois, conforme você vai repetindo ali o ciclo dos treinos, né? Você vai aumentando essa carga com o tempo. Outro exemplo, uma aula de inglês, a mesma coisa. Você não vai sair escrevendo lá uma dissertação em inglês na sua primeira aula. Não, mas com o tempo, conforme você vai seguindo ali o ciclo de aprendizado em cada aula, você vai adquirindo mais conhecimento e, consequentemente, evoluindo na língua. Então, se tudo na nossa vida funciona dessa forma, a venda de sites é a mesma coisa. Entenda que é um ciclo e que você pode errar no início, que você pode ter vários pontos de melhoria no início, mas ao revisar cada vez mais esse ciclo enquanto ele fosse repetindo, você vai subindo esse degrau de cada vez. E é exatamente isso que eu falei. A ideia aqui é que você reveja esse seu processo e tente melhorar a cada vez que você fechar com um novo cliente e iniciar um novo ciclo. Muitas pessoas não param para fazer essa análise aí e ir revendo esse processo a cada nova venda que faz. E aí, por conta disso, por conta de não fazer essa análise, né, a cada vez, a cada ciclo, acaba perdendo possíveis pontos de falha e possíveis pontos de melhoria também que podem ser feitos. E por conta disso, continuam naquele loop infinito de cobrar sites baratos, atrair clientes que gostam de site barato, cobrar site barato novamente e infinitamente isso. Ou seja, né? A cada novo ciclo, para um pouquinho, reveja ali o seu processo, veja o que pode ser melhorado e, consequentemente, aos poucos também vai valorizando cada vez mais o valor do seu serviço. Eu diria, inclusive, que tem 4 coisas que são legais de você avaliar antes de você tentar aumentar o seu preço. Então, ó, primeira coisa, você entregou um projeto? Massa. Então já tenta fazer tipo um debriefing desse projeto, que seria basicamente ali uma revisão desse projeto com você mesmo, ou talvez com quem você trabalhe, caso não seja só você. E se além disso você ainda quiser ter uma segunda opinião, manda também, por exemplo, para algum amigo, o seu familiar também, qualquer pessoa próxima aí de você, ou ainda por cima lá na nossa comunidade também, caso você seja um aluno aqui do nosso curso Sites Lucrativos. E aí você pergunta, cara, o que você achou desse projeto aqui? Você acha que ficou legal? Será que precisava de alguma melhoria? Revisa também. Será que o cliente realmente ficou feliz com o resultado? Você conseguiu entregar exatamente o que ele precisava? Você acha que conseguiu entender ali bem sobre o projeto desde antes de você fechar o orçamento? A comunicação com o cliente foi legal durante esse desenvolvimento? Reveja direitinho ali todos esses pontos. E se caso você tenha chegado no final desse projeto com um cliente realmente aí te elogiando pra caramba nesse trabalho, dizendo, cara, isso aqui ficou muito bom, eu recomendaria o seu trabalho para outras pessoas. Se você sentiu esse nível de empolgação, isso pode ser um bom indicativo de que você pode considerar o quê? Aumentar o preço desse seu serviço. Aqui na Escola de Sites mesmo, toda vez que a gente entrega um projeto e recebe o feedback, né, um depoimento positivo daquele cliente, a gente tende a aumentar o preço para o próximo projeto que a gente for fechar. Isso porque a gente também considera toda essa curva de aprendizado que a gente ganhou para poder chegar nesse resultado e que será possível levar todo esse aprendizado que a gente ganhou para um próximo projeto. A gente, por exemplo, teve ali alguma dificuldade técnica durante esse projeto e um próximo que seja similar a esse, a gente já vai saber resolver. Ou seja, a gente já vai ter esse know-how. Nós já vamos conseguir entregar o projeto de uma forma mais rápida, já teremos também mais experiência para saber o que fazer ou não nesse próximo projeto, e aí, ao ganhar toda essa inteligência de negócio, consequentemente, o valor do nosso serviço deve aumentar também. Então, por exemplo, se você fechou ali R$ 1.000 em um primeiro projeto, tenta puxar para 1.200, 1.300 no próximo. Depois, quem sabe, para 1.500, depois 2.200 e por aí vai. Não precisa necessariamente, tipo, pular de um projeto de um certo valor para um valor bem mais alto, tipo de uns R$ 2.000 para uns 6, 8.000 reais em um próximo projeto. Você pode, ó, ir empurrando o preço desse serviço para cima aos poucos, sem problema nenhum, sempre que for possível e da maneira que você se sentir mais confortável. Ah, Bia, mas e se por acaso eu sentir ali que eu não fiz um trabalho muito bom pra me sentindo confortável de aumentar o valor do meu serviço pro próximo projeto? Nesse caso, lembra daquele momento de revisão que eu falei? Você dá uma sentada ali nesse momento de revisão, tenta achar exatamente aquilo que tá faltando ali melhorar, e aí no próximo projeto você supera isso e depois
você consegue ali tentar cobrar valores maiores. Inclusive, se você estiver passando por isso, pode ficar tranquilo também, pode tirar esse peso nas costas. Isso é super normal, tá? Na verdade, é saudável que você reconheça que esse tipo de coisa pode acontecer. Muitas vezes a gente, desculpa a palavra, mas dá umas cagadinhas no projeto e tá tudo bem também. O importante é a gente sempre estar revisando, sempre, né, tomar responsabilidade por aquilo que a gente faz, tentar melhorar, tentar resolver sempre que for possível também e usar esse aprendizado para poder fazer serviços cada vez melhores nos próximos projetos que virão. Agora, outra coisa que é bem interessante da gente pensar. Muitas vezes a gente faz ali um serviço, mas aí na hora da negociação não para analisar direito se talvez você não poderia estar agregando mais valor a esse projeto e não só no sentido do preço em si, mas no resultado que aquilo trará para o seu cliente. Como assim, Bia? Bora pensar aqui em alguns exemplos. Vamos supor, por exemplo, que você esteja fechando ali uma página de vendas para um cliente. Será que só o que ele precisa é uma página de vendas mesmo e pronto? Será que talvez você não poderia estar agregando outras possibilidades para ajudar ele ainda mais e, consequentemente, também, né, através disso, aumentar o ticket desse projeto? Será que talvez esse cliente também não precisaria, por exemplo, de uma instalação e configuração do Pixel do Facebook, tag do Google? Será que ele não poderia querer a integração de um mapa de calor para poder metrificar certinho ali as ações dos usuários dentro dessa página dele? Será que talvez ele não precisaria de outras páginas além da página de vendas, como, por exemplo, página de obrigado, página de teste AB, página de inscrição para evento, blog de lançamento e por aí vai? Ou então, bora pensar ali numa outra situação. Vamos supor que você está fechando ali uma loja virtual. Será que esse cliente também não precisa de alguém que cadastre os produtos da loja dele? Como assim, Bi? Isso já não está dentro de uma loja? Vamos supor que, tipo, você colocou ali no orçamento cadastro de 30 produtos e esse cliente tenha bem mais produtos que isso, tipo, tenha 100, 200, 300. Será que você não poderia estar cobrando a mais para poder fazer esse serviço extra para ele? Será que ele não precisa também de um profissional para fazer a manutenção dessa loja que foi criada depois do site estar pronto? Ou seja, né, o que eu quero dizer com tudo isso? Em todo projeto que você for fechar, sempre vale a pena de você sentar direitinho ali com o seu cliente e entender melhor o que é que ele está precisando de verdade e pensar também em possibilidades daquilo que você pode agregar nesse projeto para que, primeiro, isso traga mais resultados para esse cliente, né? Que traga melhores resultados para essa pessoa. E, em segundo lugar, para que isso também aumente o valor desse projeto. Inclusive, esse valor pode ser tanto em dinheiro, como também em uma nova experiência que te traga mais oportunidades depois. Ou seja, né? Mesmo que você adicione algumas coisas só para poder construir essa experiência a mais, aumentar o seu portfólio e, com isso, ter mais chances de fechar futuros projetos, podendo cobrar a mais por esses serviços depois, isso também pode ser algo bem valioso para você. Em um próximo, você já vai poder se sentir confortável o suficiente para precificar a mais, considerando que você já fez algo assim antes. Inclusive, uma dica extra aqui. Uma forma bem legal de você tentar agregar certas coisas em um projeto é usar exemplos da concorrência desse cliente. Por exemplo, bora supor ali que você esteja tentando negociar um site institucional com um cliente. E aí, durante a negociação, você abre ali alguns sites da concorrência, vai percebendo o que é que eles têm que tá gerando resultado bom para eles e, através disso, também o que o seu cliente também pode querer para alcançar esses mesmos resultados ou talvez até ultrapassar esses resultados da concorrência. E aí, por exemplo, né, durante essa negociação, você pode tentar argumentar ali com o seu cliente. Olha só o exemplo aqui dessa concorrência. Além do site institucional, eles também adicionaram essa parte aqui de blog para poder produzir conteúdo de qualidade, ter mais chances de aparecer nas primeiras colocações do Google. Será que isso aqui que a concorrência está fazendo também não seria interessante para esse nosso projeto, né, para poder alcançar esses melhores resultados? Fazer esse tipo de coisa durante a negociação é muito bom, tanto para o seu cliente, porque você faz ele perceber ali algumas pecinhas, né, naquela estratégia que talvez ele não teria percebido antes se você não tivesse mostrado para ele. E é claro também para você, porque toda vez que a gente mexe ali com o ego dos clientes, né, isso é um excelente artifício de negociação, principalmente quando a gente quer fechar projetos de valores mais altos. Então, já anota aí essa dica para você poder usar na próxima negociação. Então, ir adicionando ali outros serviços é uma forma bem fácil de você conseguir ir aumentando o valor desses projetos de uma forma gradual. Agora, outro ponto que é muito, muito, muito massa e que eu mesma só fui me tocar disso quando o próprio Bruno e o Gabriel vieram me dar esse toque enquanto eu ainda era aluna do curso, é o de aproveitar para aumentar o valor quando você já estiver com demanda o suficiente
Ou então, quando você não tiver muito afim de pegar ali um determinado projeto. Como assim, Bia? Vamos supor, por exemplo, que você já tenha pego ali uns 2 projetos no mês. Talvez não seja aquele faturamento que você precisava, mas pelo menos você já tem ali uns projetinhos na conta. Será que talvez você já não tá meio saturado de trabalho nesse mês? Será que talvez você pegar mais um projeto vai te apertar ainda mais? Talvez você já esteja ali pensando, tipo, ah, mas eu já tô com muita coisa aqui em andamento esse mês, acredito que já tá bom desse jeito aqui. E é aí que tá. Esse é o melhor momento, o momento mais confortável para você sair da sua zona de conforto. Por quê? Porque você já tá bem ali naquele momento. Não é que você precisa necessariamente, desesperadamente, fechar um outro projeto nesse mês. Então, ó, você já tá cheio de trabalho? Esse é o momento mais confortável para você falar, cara, eu vou jogar um valor lá pra cima. Tipo que nem o Edu, sabe? Que já tava fechando ali uns projetinhos de 2 e pouco e arriscou fechar um de 3.400. Imagina, por exemplo, que o próprio Edu ali estivesse abarrotado de trabalho, mas mesmo assim apareceu uma outra oportunidade para ele. Conhecendo Edu, eu tenho certeza absoluta que ele acabaria passando esse job aí para alguém, ou então falaria ali honestamente para o cliente que ele estava meio atolado de serviço naquele momento e que não seria possível fazer aquele serviço. Mas e se, em vez disso, ele aproveitasse essa oportunidade para jogar, por exemplo, um orçamento de R$ 6.000? Perceba que mesmo que ele não fechasse, só o fato dele aproveitar esse momento para destravar esse medo assim, ó, e jogar um orçamento bem maior do que o que normalmente ele jogaria, já giraria ali aquela chavinha na cabeça dele pra começar a pensar, tipo, cara, é possível mandar orçamentos assim. Não é esse bicho papão como eu tenho pintado pra mim mesmo, sabe? Só dele parar pra poder fazer algo assim já é o suficiente pra ele começar a valorizar ainda mais o próprio trabalho dele, tipo, internalizar essa valorização. E você conseguir internalizar isso é muito importante porque direto a gente vê gente deixando de cobrar valores mais altos justamente porque a própria pessoa não sabe valorizar o tempo dela. Não dá valor pro próprio trabalho, sabe? E aí, quanto mais você, né, começa a jogar valores mais pra cima, consequentemente você acaba internalizando cada vez mais essa valorização própria. A gente mesmo aqui na Escola de Sites sempre faz vários testes. Uma vez, um projeto de R$ 8.100 que a gente fechou, cara, foi tentando ali jogar um valor mais pra cima em um momento que a gente já estava meio confortável para conseguir fazer isso. Nós já estávamos ali com os projetinhos no mês, já tínhamos uma carga moderada de trabalho em andamento, já tínhamos web designers aqui da equipe já trabalhando em outros projetos. E aí a gente pensou, pô, bora tentar ali jogar um orçamento de 8.000, de mais de R$ 8.000 e bora ver no que vai dar. Resultado, projeto fechado, dinheiro na conta e mais um degrau percorrido na nossa meta de cada vez mais ir aumentando os tickets dos nossos projetos. Então, tá cheio de trabalho, já tem ali uns projetinhos na conta, não tá tão desesperado assim, massa. Esse é um excelente momento para você tentar arriscar e colocar o preço mais para cima e ver no que vai dar. E por fim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, tem uma outra possibilidade que também é interessante. Por acaso você não quer fazer um trabalho? Aumenta o seu preço. Como assim, Bia? Sabe aquele cliente que às vezes vem com um tipo de trabalho ali que você não quer fazer? Não te dá a mínima vontade de fazer? Às vezes pode parecer, por exemplo, meio confuso, a pessoa pode vir ali com uma ideia meio mirabolante, ou então talvez você nem vá ali muito com a cara daquela pessoa, o jeito dela. Acontece, gente, é normal. Ou quem sabe também você esteja focando ali o seu trabalho em um nicho específico, ou então um tipo de site específico. Por exemplo, você tá focando ali em fechar só páginas de vendas. Mas aí, de repente, aparece um possível novo cliente com uma demanda de uma loja virtual. Ou talvez algum tipo de site que você não tá ali muito familiarizado. Nesse caso, você teria que ter uma linha de raciocínio bem diferente para esse projeto, talvez tenha que aprender ali também umas novas coisas para conseguir desenvolver o que você precisa, teria que sair da sua zona de conforto, e aí, por conta disso, pode ser que não seja algo tão atrativo assim de você fechar. Nesse momento, pode ser uma ótima ideia você arriscar e jogar o seu preço lá pra cima, já que no máximo o que vai acontecer é que você vai acabar não fechando algo que desde o início não era tão interessante assim pra você. Porém, né, por outro lado, se por acaso rolar de você fechar esse projeto por esse valor bem acima que você colocou, você ainda se sentirá mais motivado, já que agora, né, você conseguiu negociar um valor que normalmente você não cobraria
e que, né, já é um ótimo motivador para você seguir em frente com aquele projeto. Mas aí, é claro, né, também existem algumas ressalvas nisso, beleza? Cuidado para também, tipo, não fechar um projeto que você acha que é muito maluco, ou que talvez vá contra os seus princípios, ou que talvez seja até ilegal também por conta disso, né? Tudo na base do bom senso. Cara, inclusive, sobre isso, tem uns clientes que vêm com umas ideias super mirabolantes que, tipo, quando a pessoa vem assim, a gente já sabe, ó, tipo, não dá. Independente do valor, não dá. Há um bom tempo atrás, vieram me pedir para construir um site ali que seria o novo OLX. Inclusive com umas ideias nada originais, seria basicamente o mesmo site do OLX, só que sem ser o OLX. E aí, para tentar me convencer, essa pessoa acabou me oferecendo uma porcentagem de lucro desse site depois que ele começasse a dar resultado como pagamento aqui pelo meu serviço, né? É mole. Tipo de cliente que o quê? Explora. Por isso tem que ficar de olho, tem que ter cuidado. Inclusive, se você tiver alguma experiência maluca desse tipo também, compartilha com a gente aqui nos comentários que eu adoro ouvir essas histórias. Bom, gente, mas assim, em resumo, tá? Eu sei que foi dito bastante coisa, então só pra gente conseguir reforçar os principais pontos do que já foi dito até agora, eu separei um mapinha mental super bonitinho aqui, bem organizadinho, para você poder dar uma recapitulada, anotar aí, printar e utilizar sempre que você quiser, para sempre ir reforçando essas ideias e com isso ir cobrando projetos cada vez por valores maiores e melhores para você. Ó, que bonitinho, ó. Tá aqui o mapa mental. Eu não vou reler aqui ponto a ponto, até para esse vídeo não ficar maior do que ele já tá, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho aqui para você parar, printar a tela e aí depois guardar para poder usar sempre que você precisar, beleza? Então, ó, selfie aí pro print. Prontinho. Bom, gente, então, aumentar os preços dos seus projetos é um processo que contínuo de aprendizado e de valorização, né? O importante é que você não desista de cobrar pelo aquilo que você realmente vale, beleza? Não tenha medo de, mesmo que aos poucos, você sair da sua zona de conforto e, com isso, cobrar cada vez mais aquilo que o seu serviço, que o seu esforço, que o seu aprendizado ao longo de todo esse tempo realmente vale. É claro, lembrando também, né, que se você é dessas pessoas que quer dar um salto na sua carreira e realmente se tornar aquele profissional, aquele web designer aqui da área que fatura ali na média de R$ 10.000 por mês com criação de sites, então aproveita a oportunidade de que o curso Sites Lucrativos, nesse momento aqui desse vídeo, está com as inscrições abertas. Porém, é por tempo limitado, tá? É só até essa sexta-feira, dia 14 de junho, às 23h59, em ponto. Lá dentro do curso, você vai encontrar tudo que você precisa para chegar nesse patamar de faturamento com criação de sites, descobrindo ali como encontrar, por exemplo, os clientes certos, como desenvolver o site da maneira correta também, como entregar esse site para os clientes de uma forma profissional, como repetir esses ciclos aí, ó, da melhor maneira possível para você conseguir chegar nesse resultado. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade para poder se tornar o profissional que você sempre quis ser e alcançar os resultados que você sempre quis alcançar também nessa área de web design, nessa área de criação de sites, aproveita essa oportunidade que eu tenho certeza absoluta que isso pode ser, ó, um grande up na sua carreira. É claro, espero também que você tenha curtido as dicas desse vídeo. Se você curtiu, já deixa aí o seu likezinho. Compartilhe suas experiências no comentário, dá sugestões aí para próximos vídeos e eu te vejo então no próximo vídeo aqui do canal. Até lá!